as pessoas. Aqui quem fala é a professora Cris, especializada nos processos seletivos da Fundação Getúlio Vargas e do INSPER, tanto na parte de redação quanto dos exames orais de segunda fase. E hoje o vídeo é para falar um pouquinho sobre as mudanças e algumas tendências da prova da Fundação Getúlio Vargas e a ESP. Como parte dessas mudanças se refere à prova de matemática, eu convidei o professor Batata, que é especializado na prova de matemática da FGV e também do INSPER, para falar para a gente aqui um pouquinho dessas mudanças, se vai ter alguma diferença nessa prova online, os pesos também das disciplinas, que é uma das grandes dúvidas que a gente tem recebido aí por e-mail, pelo canal do YouTube, enfim. Então aguardem que nós vamos falar sobre tudo isso neste vídeo. Mas, primeiramente, eu gostaria que o professor Batata se apresentasse para vocês. Batata, muito obrigada por ter aceitado o convite de conversar aqui com os nossos alunos, ok? Pode se apresentar, por favor. Oi, Cris. E aí, galera do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Batata e gostaria inicialmente aqui de agradecer a Cris pela oportunidade de estar participando aqui do canal. Tá? Eu fiz matemática na USP e trabalho com aulas particulares para a GV e para o INSPER há mais de 10 anos. É um prazer aí, galera. Batata, os alunos todos perguntam quanto eu tenho que tirar em redação, quanto eu tenho que tirar na segunda fase, quanto que eu tenho que tirar na parte objetiva. E para a gente poder dar alguns exemplos, né, mais para frente no vídeo, fala um pouquinho para a gente desses pesos que você chegou a fazer aí os cálculos, né? Então, conta pra gente um pouquinho. Então, Cris, fazendo os cálculos conforme o edital da prova da GV, eu montei uma tabela, que vocês devem estar vendo aí agora no vídeo, com as porcentagens de cada parte dessa prova. E concluí que as nossas disciplinas juntas, né, a minha e a sua, somam incríveis 79% da nota final do candidato. E eu acho que isso aí é bastante coisa, certo? Nossa, realmente é um peso muito grande as nossas áreas, né? Então, espero que os alunos consigam estudar e se preparar direitinho. Batata, fala um pouco para a gente também sobre a prova de matemática discursiva online, né? A prova de matemática aplicada. No vestibular passado, né, que foi o primeiro vestibular online da FGV e a ESP, não houve a matemática aplicada. Então agora vários alunos estão com medo, com dúvidas. Fala um pouquinho para a gente, primeiro, com relação ao conteúdo, né? Vai mudar alguma coisa do conteúdo? Vai ser mais fácil? Vai ser mais difícil? Como que vai ser essa prova de matemática? Eu gostaria de começar a falar da prova dissertativa fazendo uma comparação com a prova objetiva de matemática, tá? Segundo informações do próprio edital, desse edital de agora especificamente falando, a prova objetiva será composta por questões de rápida resolução, ou seja, o aluno vai fazer menos passos para chegar até a resposta. Tá? Assim como foi inclusive a prova do meio do ano agora de 2020, né? A prova de julho de 2020. Já a prova dissertativa, que não teve nessa prova de julho de 2020 e vai ter agora em novembro de 2020, está dizendo lá no edital que será de questões mais complexas, ou seja, que vai exigir mais do aluno que ele tenha mais um conhecimento mais profundo da matemática. Já ia esquecendo. Para essa prova de matemática, tanto a objetiva quanto a dissertativa, alguns temas de matemática saíram do edital da GV. Tá? Esses temas são polinômios, equações algébricas e números complexos. Né? Eles estão fora do edital. Isso quer dizer, então, que essas matérias não vão cair dessa vez, tá? O que é uma boa notícia. Nossa, então tiveram alterações, né? Já na prova de redação, não houve alterações de critérios, né? Segundo o edital, os critérios continuam os mesmos. A tendência da prova de redação tem sido a mesma, não tem tido grandes diferenças do que a gente já espera da prova. Mas teve uma mudança nessa parte mais administrativa, né, digamos assim, do tempo, que o semestre passado a prova de redação contou com 2 horas, e agora os alunos vão ter que fazer a redação em 1h30. Então é um grande desafio, principalmente se a redação
apresentar um tema difícil, né? E com relação a essa parte mais das ferramentas, a prova de redação é muito tranquila, tanto que nem precisa de rascunho, porque você já faz ali na própria tela a redação, o rascunho, enfim, do jeito que você quiser, porque você pode apagar. É como se fosse um documento do Word, né? Uma página em branco que você vai começar a digitar. Então, não tem muitas dificuldades. Do lado esquerdo fica a proposta de redação, que você pode ler os textos, e do lado direito fica essa página em branco para você escrever. Fiquem muito atentos ao número de palavras, tá? Porque eu fiquei sabendo de alunos que semestre passado não foram para a segunda fase porque passaram um número máximo de palavras, né? E a gente sabe que foi isso porque a pessoa fez uma ótima pontuação na parte objetiva. Então, fiquem atentos, tá bom? E Batata, e na parte de matemática aplicada, como que vai ser essas ferramentas, né? E a parte do tempo, né? 2 horas para matemática aplicada e ainda mais no final do dia, né? Que vai ser o último bloco, né? Do dia da prova. O que você tem para falar um pouco para os alunos sobre isso? Bom, aqui vale ressaltar que as respostas deverão ser inseridas pelo aluno no caso da questão dissertativa. Portanto, essas respostas, né, devem ser possíveis de digitar no teclado usual. Porém, e isso consta lá no edital, e é importante a gente falar aqui, que em algumas questões dissertativas poderá, né, a resposta poderá vir na forma de alternativa. E eu imagino que isso é pelo fato da complexidade da digitação, tá bom? Agora, em relação ao tempo que você tinha falado aí, ele sempre é curto, né? E aí cabe ao aluno saber administrar isso. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso com conhecimento matemático, obviamente, junto ao conhecimento da prova, ter uma experiência de provas anteriores para ele poder já saber se virar bem, tendo conhecimento matemático, mais o da prova junto com ele, e isso vai fazer toda a diferença para ele com certeza, tá bom? Mais um detalhe. Já que as notas são padronizadas, ou seja, as notas dos seus concorrentes influenciam na sua nota, se eles vão bem, se eles vão mal, se a prova está mais difícil, se a prova está mais fácil, né? Isso tudo aí conta para a sua nota. Já que isso ocorre, né, garantir um bom desempenho nessa prova de matemática dissertativa já é bem interessante. Mas também, se essa nota não for a esperada, não é o fim do mundo, tá? E para comprovar isso que o professor Batata acabou de falar, eu trouxe 2 exemplos de ex-alunas que foram aprovadas na IAESP com pontuações diferentes. Ambas se chamam Isabela, coincidentemente. A primeira Isabela passou em primeiro lugar com as seguintes notas brutas: matemática 10, língua portuguesa 6,6, inglês 8 e ciências humanas 8,6. Redação 8,5 e matemática aplicada 8,2, o que a fez ficar em 5º lugar na primeira fase. Já na segunda fase, ela tirou 9,7, o que a fez sair do 5º lugar e ir para o 1º lugar. Já a outra Isabela, apesar de ter passado na primeira chamada e em 1º lugar pelo processo do AIB, tinha muita dificuldade na parte de matemática. Embora ela estudasse muita matemática, ela sabia que ia ter que compensar um pouco com redação e com expressão oral. Então, como que foram as notas da Isabela na parte objetiva, né, no processo vestibular? Bom, a única nota que ela tirou boa foi em inglês, que ela tirou 8. Todas as outras disciplinas ela tirou entre 2 e 4 da nota bruta, né? E ela só conseguiu ir para a segunda fase porque ela tirou uma nota boa de redação para aquele semestre, que foi 7,5. E matemática aplicada ela tirou entre 4,5 e 4,75, que foi uma nota até boa para uma pessoa que tem tantas dificuldades em matemática, né? Bom, com essas notas, na primeira fase, ela ficou na posição 405, e na segunda fase ela tirou um 10 na entrevista, o que a fez ficar na posição 95, ou seja, ela pulou 300 posições e conseguiu passar na primeira lista. Bom, esses exemplos demonstram a importância de você estudar tudo, né? Porque se você não tirar
uma nota adequada, você pode ser até eliminado, né? Mas que dá para compensar uma disciplina pela outra, mas é um risco que se corre, né? E também dizer que para vocês tomarem cuidado com esses mitos que às vezes existem por aí, né? Que você tem que tirar 30 na parte objetiva, tem que tirar 35, 40. Gente, isso depende de semestre para semestre, depende da qualidade dos concorrentes, né? Quanto que esse pessoal vai tirar na prova, depende do nível da prova, se a prova está mais difícil ou não. Então não fiquem preocupados com isso. Quando vocês saírem da primeira fase, mesmo que vocês não tenham pontuado da maneira que vocês achariam que deveriam ter ido, não fiquem achando que acabou. Esperem sair a lista da segunda fase, que com certeza você vai ter uma surpresa e vai estar nessa segunda fase. E aí, se for deixar para preparar em cima da hora, aí não dá tempo, né? Então, fica a dica. E tentem se preparar sempre com pessoas que realmente conhecem a prova, principalmente o pessoal que está saindo agora do terceiro ano, né? E tem a referência do Enem e da FUVEST como provas, e a prova da FGV não é a mesma coisa, né? Da prova do Enem, enfim. Então, tentem procurar pessoas especializadas. Batata, que dica que você daria para eles também em relação a isso? Esse tópico é muito importante, tá? A prova de matemática da GV, ela é mais tradicional, sem muita preocupação em contextualizar os seus temas, tá? Com uma tendência nas últimas provas para as matérias de matemática financeira e geometria analítica, tá? Já o Enem é um pouco diferente, porque o Enem sempre procura contextualizar as suas questões, ou seja, né, pegar suas questões e colocar numa situação do dia a dia. Por isso que o Enem tem mais temas de razão e proporção, mais temas de porcentagem. Na verdade, né, o Enem tem mais a ver com a prova do INSPER, só que esse aí é um assunto para um outro vídeo, eu imagino, né? Você falou das dicas, né? Eu tenho duas dicas para dar para vocês, pessoal. A primeira dica é a seguinte: estudar com um material voltado para a GV e com um professor, obviamente, que conheça bem essa prova, tá? Por exemplo, nas minhas aulas que eu dou, eu tenho um material próprio que é específico para essa prova aí da GV, tá bom? Agora, qual que seria a segunda dica? A segunda dica, que eu acho inclusive que é a mais importante de todas, que faz toda a diferença, é a seguinte: comece a estudar agora, já. Por exemplo, falta um mês para a prova e eu não comecei a estudar ainda, então começa agora. Faltam 2 meses para a prova, começa agora. Faltam 3 meses para a prova, começa agora. Mas eu vou fazer só a prova no semestre que vem. Comece a estudar agora. Combinado? E é isso, pessoal. Quem tiver interesse em fazer aula comigo ou com o professor Batata, vão ficar aqui os contatos, tá? Eu conheço o professor Batata já há um certo tempo, porque a gente acabou trabalhando junto com turmas de FGV, de INSPER, de SPM, enfim. Com certeza, ele é um excelente professor de matemática, ele realmente entende da prova da FGV. Todos os meus alunos que o conhecem falam muito bem dele. Então, vale a pena, tá? Quem estiver aí querendo se preparar para a prova de matemática de uma maneira mais especializada. É isso, gente. Muito obrigada, Batata, pelas dicas, por ter participado aqui, tá bom? E é isso. Quem sabe aí a gente faz um próximo vídeo pro INSPER daqui a um tempo, né? É isso aí, Cris. Espero que as nossas dicas tenham ajudado. Estamos torcendo por vocês. Meu contato está aí, caso vocês precisem da minha ajuda. E mais uma vez eu agradeço você, Cris, por essa oportunidade de falar sobre a prova da EGV e dar essas dicas aí, tá bom? Falou! Imagina, não precisa agradecer. Estamos aí para isso. Gente, até o próximo vídeo. Beijo.